Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão comigo aqui nesta tarde de terça-feira, nesse dia 16 de junho de 2026. Eu quero agradecer a cada um de vocês por estar conosco, fazendo parte desta família de oração, dessa corrente de oração. Estamos aqui diariamente, pelas madrugadas, manhã, tarde. E você é muito bem-vindo estar aqui conosco. Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor possa estar ouvindo a sua súplica, abençoando a sua vida. Este é o nosso desejo. Essas são as nossas intenções, de levar você a ser abençoado. Por isso estamos aqui sempre trazendo uma palavra que nos aproxima de Deus, uma palavra que nos confronta, uma palavra que nos consola, enfim, aquilo que Deus tem para os nossos corações. E falando em oração, irmãos, como é importante a oração na vida do cristão, Como é importante. Sem a oração, o cristão, ele morre, Sem a oração, o cristão morre. É o oxigênio do cristão, Nós sem oração não vivemos. E o Senhor Jesus nos deixou o exemplo, ele sendo Deus, mas aqui na terra, ele despojou dos poderes, da virtude, não de ser Deus. Ele abriu mão. Ele abriu mão e viveu como homem, sendo usado. Os milagres que Jesus realizou foi pelo Espírito Santo. A gente vê Jesus 100% dependente do Espírito Santo, assim como nós precisamos ser. E a gente vê em várias ocasiões Jesus até mesmo orando a sós, e ele falava com o Pai. Isso nos ensina que precisamos ter os nossos momentos íntimos com Deus. Jesus deixou o exemplo. Podemos orar em grupo, sim, podemos orar na igreja, sim, devemos, mas precisamos daquela oração do quarto que Jesus ensinou, Nós precisamos de um momento de intimidade com o Senhor. E trazendo esta linha de pensamento, Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo escreve, orai sem cessar. Paulo aconselha a igreja, aos crentes ali de Tessalônica e aos crentes de todas as eras, Orai sem cessar. A instrução, irmãos, significa manter isso aqui. Não é ficar de joelho o dia inteiro, não. Significa manter o coração em constante comunicação com Deus. Sabe, quando você está ligado no Senhor, tudo que você faz, você vai falando com Deus, ô Senhor, ô Senhor, sê comigo. Aquele diálogo, sempre dialogando com Deus. É um alinhamento e uma comunicação constante com Deus. Em vez de viver em oração, falado em 24 horas, porque não tem condições, Quem vai ficar o dia todo, 24 horas por dia, falando com Deus? Mas é você estar alinhado. É você estar em comunicação com Deus em todo momento. É cultivar uma atitude contínua, irmão, de dependência, gratidão e comunhão ao longo do dia, da rotina, no dia normal. É você cultivar uma contínua dependência, gratidão e comunhão com Deus. Isso é orar sem cessar, Então, meus irmãos, para entendermos isso, vamos considerar alguns pontos. Uma comunhão ininterrupta é a prática de estar sempre consciente da presença divina, aquilo que nós sempre falamos. Devemos ter consciência que Deus está conosco. Não somos templo do Espírito Santo? Os olhos de Deus não vê todas as coisas? Ele não é soberano, onipresente? Então devemos ter esta consciência, E com a presença de Deus na nossa vida, nós devemos dar lugar, deixar, que esta presença divina, que através do Espírito Santo, venha transformando os nossos pensamentos, decisões,
dificuldades diárias, né? E Ele trabalha na nossa vida. E tudo que nós estivermos fazendo, irmãos, tudo que nós estivermos, né, ali pensando, devemos dialogar com Deus, um diálogo aberto com Ele. Ele é conhecedor, ó Deus, olha o problema aqui, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Ó Pai, entra com providência, me guarda, eu vou ali no mercado, me guarda, me abençoa. É aquele diálogo, irmãos. Não precisa de falar, senão as pessoas vão achar que somos doidos, né? A outra conversando sozinho, mas em diálogo. Mas não estamos conversando sozinhos. Estamos falando com o Pai. Tem hora que quantas vezes eu estou, às vezes, né, eu estou andando assim na rua e falando com Deus. Agradecendo, pedindo para Deus abençoar os ouvintes, pedindo para Deus me usar, pedindo, né, agradecendo também, porque a gente é muito bom para pedir, mas também precisamos ser gratos. Lembrando, Pai, da onde o Senhor me tirou, aonde o Senhor me colocou, como eu sou grato ao Senhor. É aquele diálogo aberto com aquele que te conhece, né? E também precisamos, irmãos, para orar sem cessar, ter essa comunhão ininterrupta, direto, sempre. E também precisamos ter constância, irmãos. Constância na nossa vida espiritual, né? Então, nós não podemos abandonar a nossa vida de oração, como eu disse. É como alimento. A oração alimenta a nossa vida espiritual, né? Então, sem a oração, se pararmos de orar, com certeza morreremos espiritualmente. E precisamos, irmãos, de ter uma vida regular de oração, né? Orar os 12 primeiros meses do ano, os 12 primeiros dias do mês de janeiro, vamos fazer a campanha, você ora 12 dias e vai ter 12 meses abençoados. Eu não concordo, pode até fazer, não é pecado, mas você vai ter de orar os 12 meses. Né? Então, porque precisamos dessa contínua comunhão com Deus e é através da oração. Precisamos ter uma rotina regular, irmãos, né? De buscar a Deus, de comunhão com Deus. É diariamente, né? Uma vez por mês, não, é diariamente. Então, nós vimos aqui que, para entendermos aqui esse conceito que Paulo ensina a orar sem cessar, precisamos ter uma comunhão ininterrupta com o Senhor, uma constância de oração, ou seja, uma constância na vida espiritual e também uma atitude de coração, né? Que consiste em viver de tal maneira que a dependência de Deus é o foco central. Nós dependemos de Deus. Por isso que quando oramos, falamos com Deus, é um sinal que nós dependemos dele, não tomamos decisões sozinhas. Precisamos, né, do Senhor para nos ajudar a tomar as nossas decisões. Então, as nossas atitudes devem ser coerentes na dependência de Deus, né? Então, é aquele momento que a gente está ali com o coração aberto, falando com Deus, e vivemos na total dependência dele, que é o foco principal, e não somente, como eu já disse para vocês, apenas um momento específico do dia para buscarmos a Deus, do mês ou do ano. É uma comunhão, né, de coração, é uma atitude de coração, de estarmos focados, né, na dependência de Deus, em tudo que fazermos. Em tudo que nós formos fazer, precisamos depender do Senhor. Isso é a oração sem cessar. Porque nós entendemos que dependemos de Deus para tudo. Precisamos ter essa comunhão ininterrupta com Deus. Precisamos de ter constância na nossa vida espiritual. E a atitude do nosso coração, que é muito importante, né? Que nós dependemos de Deus em tudo. Que é o foco central. Em tudo que nós formos fazer, é estarmos buscando a presença do Senhor, em tudo, né? E a Bíblia fala, né, através desse versículo, que devemos orar
sem cessar, ou seja, precisamos orar continuamente. Em tudo que fazemos, podemos nos lembrar de Deus e falar com Ele. Deus não está longe. Ele está junto de nós e quer fazer e quer nos ajudar, né? Até mesmo nas nossas atividades diárias. Até mesmo aquilo que fazemos durante o dia, Deus quer nos abençoar. Orar sem cessar, irmãos, é pedir a Deus para estar envolvido em cada momento da nossa vida. E é também ficar atento para ouvir o que Deus quer dizer. Orar é um diálogo, onde podemos falar e também podemos ouvir, porque Deus responde. É um diálogo. É sempre estar atento para a vontade de Deus na nossa vida diária. Como diz o texto, como Paulo escreve, que o Senhor não está longe, o Senhor Deus não está distante, está perto de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Então, irmãos, aprenda isso. Orar sem cessar, como a Bíblia está dizendo, não é ficar o dia todo ali no quarto orando, trancado, repetindo as mesmas palavras, não. É você ter aquele diálogo, é você estar ali o tempo todo conectado com o Senhor. Conectado com o Senhor o tempo todo. É bom a gente tirar um tempo para estar com o Senhor, sim. Jesus nos ensinou isso, mas não é só no quarto, não é só na igreja. Eu preciso estar conectado com o Senhor em todas as situações, falando com o Senhor. Então, pastor, mas como é que eu vou, como eu disse, como é que eu vou ficar orando o tempo todo? É falando, conectado, com o seu coração voltado para Deus. E podemos, e nesses diálogos que nós temos com Deus, nós devemos agradecer Ele, pedir ajuda, e também procurar a vontade de Deus. Em tudo que você for fazer, Senhor, o que o Senhor acha disso? Será que eu devo fazer isso? Ô Senhor, me dirija, não deixa eu tomar decisões. É aquele diálogo, que vai muito mais daquela oração formal, mas aquele diálogo, aquela comunhão com o Senhor. E também não precisamos sempre orar em voz alta ou com os olhos fechados. Deus aceita as nossas orações, até mesmo aquelas orações pensadas, aquilo que pensamos. Simples, sem palavras bonitas, sem pressa. Deus gosta mais daquelas orações quando nós temos um tempo, mas é também aquelas apressadas, sabe? Quando nós não temos tempo, falamos com Deus rapidinho, Ele ouve também. Podemos orar a Deus em todo o tempo e de muitas maneiras, não tem desculpa. Não precisa fechar o olho, pode ser palavras por pensamento, de olhos abertos, palavras bonitas, não precisa disso. De todas as maneiras, Deus, Ele aceita a nossa oração, Ele ouve as nossas orações. Amém, meus irmãos? Então, orai sem cessar, é o conselho, do apóstolo Paulo para nós nesta tarde. E Deus está nos ouvindo e ao seu tempo tem resposta, para aqueles que perseverem em oração. Falando em oração, vamos orar nesta tarde? Vamos unir a nossa fé. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui, Pai Santo, nesta tarde, nesta comunhão, em momento muito especial, que é o momento da oração. Falamos aqui um pouquinho sobre orar sem cessar, como a palavra do Senhor nos ensina. Sabemos que não precisamos ficar 24 horas de joelho, de olho fechado, trancado no quarto para falar com o Senhor. Sim, precisamos ter um tempo, que é muito importante, mas podemos manter esta oração contínua diante do Senhor. Estejamos no trabalho, no trânsito, viajando, passeando, nós podemos manter esta oração, falando com o Senhor, até mesmo em pensamentos. Pai, nos ajuda, Pai,
a pensar e a buscar as coisas de cima. Nos ajuda a orar sem cessar, Pai, pois é o alimento que nós precisamos para continuarmos caminhando, seguindo os exemplos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nós estamos aqui, Senhor, na total dependência do Senhor, precisando da Tua graça, precisando do Teu favor, precisando da Tua misericórdia, Senhor. É no nome do Senhor Jesus, Pai, que eu lhe dou graças, que eu te louvo, que eu exalto, eu glorifico o Teu santo nome. Pai, estamos aqui porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Por isso estamos aqui. Abençoa a cada um dos teus filhos e filhas, a todos que nos acompanham neste canal de oração. Peça a tua proteção, a tua bênção, o teu milagre. Pai, por isso estamos aqui, Senhor, para te agradecer e te louvar. Nos ajuda, Pai, a termos a oração perseverante. Nos ajuda a orar sem cessar, Pai. Nos ajuda a termos uma vida de oração. Abençoa o teu povo, abençoa cada um dos nossos ouvintes, que todos possam ser alcançados pelo Senhor nesta tarde. Pai, livra de todo mal, abre porta, cura. Senhor, traz a existência daquilo que não existe. Abençoa as famílias, abençoa os pedidos que foram passados para nós. Entra nas causas impossíveis deste irmão, desta irmã. Abençoa a todos que nos acompanham, Pai. Que possamos ter uma tarde abençoada na presença do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa guiar a nossa vida. Senhor, toma nas tuas mãos. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Senhor, salva, liberta, transforma. Batiza no Espírito Santo. Opera maravilhas, Pai. No nome do Senhor Jesus estamos aqui clamando e suplicando a tua graça, suplicando o teu favor, suplicando a tua misericórdia, Deus. Pai, fica conosco, nos dá uma tarde, noite abençoada, que a presença do Senhor esteja com cada um dos nossos ouvintes. Senhor, nos ajuda. Pai, que nós possamos ter uma vida de oração, ter prazer na oração e buscar o Senhor em todo o tempo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, amados irmãos. Toma posse da sua vitória, que sejam abençoados em nome de Jesus. Uma tarde de bênção, de milagre, de livramentos a cada um de vocês. E não esqueça, orai sem cessar. É vivermos continuamente conectado com o Senhor, na dependência de Deus, sendo grato ao Senhor, falando com Ele, em pensamentos, em voz, né? Ele ouve, Ele aceita, Ele ouve as nossas orações de várias maneiras. O importante é falarmos com o Pai. Ficam todos com Deus e até a meia-noite na oração da madrugada. Deus abençoe.